Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo é sobre educação, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre a robótica e um projeto de Cascavel que está ganhando dimensões nacionais, reconhecimento, e a gente vai descobrir como o estudo nasceu e qual é, afinal de contas, a proposta do EduBot aqui de Cascavel. Não ouviu falar ainda? Nesse programa você vai saber o que é. Certamente você que tem um filho numa escola que já tem robótica deve conhecer a metodologia, mas hoje a gente vai aprofundar nesse tema que é tão caro e tão importante para toda a educação brasileira. Hoje nós recebemos aqui o Vinícius e nós recebemos aqui o Josimar. Professor Josimar? Pode ser assim? Ótimo. O Josimar é o idealizador de tudo isso. O Vinícius é, digamos assim, que coloca isso tudo no ar, vamos dizer assim? A parte de plataforma, desenvolvimento, a parte de tecnologia hoje da nossa plataforma é toda desenvolvida pelo Vinícius, pela equipe do Vinícius, né? Perfeito. Bom, eu gostaria então, para que a gente pudesse começar esse nosso bate-papo, que o Josimar contasse pra gente como é que nasceu a ideia do EduBot. O que é EduBot e como nasceu a ideia? Beleza. A EduBot, ela nasceu de uma necessidade que eu via como professor. Eu fui professor da Rede Pública de Cascavel por 11 anos, trabalhei na Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, a gente trouxe a parte de tecnologia ali, eu assumi em 2010 o Núcleo Municipal de Tecnologia Educacional, e a gente começou a trazer novas tecnologias para dentro das escolas. Então, na Rede Municipal de Cascavel, em 2012 a gente começou a trazer o pensamento computacional, a parte de programação para crianças. Ganhamos um prêmio, inclusive, lá em 2014, ali, desse projeto de tecnologia educacional. E em 2014, no final de 2014, a gente começou a trazer um pouquinho de robótica para as escolas. Né? Eu fui participar de um evento em São Paulo, participei de um desafio de robótica, aprendi um pouquinho de robótica lá e trouxe essa experiência para dentro da rede, junto com alguns professores da rede municipal que toparam a parada, né? Alguns professores de tecnologia da rede. E a gente começou um projeto na Escola Lói João Mann, aqui no Cancele, em 2014. E a gente começou a formatar como seria uma robótica efetiva dentro de uma escola, pensando na faixa etária que a gente atua, que é o ensino fundamental e os anos iniciais do fundamental. E aí a gente foi para o mercado olhar o que tinha no mercado, quais eram os equipamentos que tinham no mercado, qual tipo de hardware que tinha. Desenvolvemos um projeto, captamos um recurso do governo federal e compramos alguns equipamentos para o laboratório da escola lá. E essa construção do laboratório foi um modelo base que a ideia era expandir para toda a rede municipal. Então, eu estava no núcleo de tecnologia municipal, a ideia era expandir esse projeto para toda a rede municipal. Em 2015, a gente começou com uma escola. 2016 e 2017, chegamos a 3 escolas com o projeto. Em 2017, a gente teve uma expansão maior, fomos para 10 escolas. E aí, na época, eu fui para a Fundetec. No final de 2016, eu fui para a Fundetec. Foi onde eu comecei a fazer mais pesquisa sobre esse tipo de projeto. A gente começou a trazer outros equipamentos para dentro do laboratório. E a gente começou essa expansão gradativa do laboratório para toda a rede ali, né? Começamos em 10 escolas e a gente começou a enfrentar um gargalo, que era o perfil do profissional que atua na escola. Qual que era o professor que atua lá? E qual que é a formação desse professor? E aí a gente percebeu que o que tinha de equipamento, só o equipamento não resolvia o problema. Não tinha um material didático para ensino de programação e robótica em escola de ensino regular, para crianças pequenas, que ensinasse o professor a trabalhar com esse material com a criança pequena, por exemplo, a partir de 4 anos de idade, que é o material que a EduBot trabalha. Claro. Então, eu pedi exoneração do meu concurso público em 2019, a convite do Jadson, que é um dos nossos sócios aqui, dos nossos sócios fundadores. E ele me convidou para criar uma empresa para trabalhar robótica em escola. Mas a princípio a gente não tinha ideia do que seria feito. Mas eu já tinha essa necessidade do material didático. A gente já via isso como uma demanda, né? E aí, em 2019, metade de 2019, a gente começou esse desenvolvimento do material didático. E na metade de 2020, a gente fez a nossa primeira venda do material didático, que foi para a rede de Cascavel. Cascavel foi a nossa primeira rede a ter o material didático da EduBot, atendendo aí 4 mil alunos da rede municipal em 2020, final de 2020, ali, final da pandemia ali. A gente fez a entrega do material, a formação foi em 2021 para a rede municipal e hoje tem 22 escolas da rede municipal que tem um laboratório de robótica. Incrível. Então, um projeto que nasceu dentro da rede municipal de Cascavel. Eu saí para criar o material didático para atender esse mesmo público e hoje a gente está presente em 16 estados, mais de 150 escolas, Brasil afora,
levando o mesmo material que nasceu dentro da rede municipal de Cascavel. E como é que o Vinícius surge, né, na história com vocês? Em 2021, nós contratamos a startup do Vinícius para desenvolver a nossa plataforma. Que legal. O Vinícius tinha uma plataforma, uma startup junto com mais 3 sócios dele, especificamente, que era a West Software, e eles tinham um aplicativo chamado Westcob de cobrança e tal, e a gente contratou a startup deles para desenvolver a nossa plataforma da EduBot. E no final de 2021, a gente fez uma acqui-hire, né, uma aquisição com contratação do time da Westcob para fazer parte da EduBot. Hoje eles são sócios da EduBot. Eles são sócios da EduBot no desenvolvimento da parte de tecnologia. A princípio a gente tinha uma ideia de novos produtos e tudo mais. E hoje eles fazem parte do quadro da EduBot como um todo e ajudam a gente no desenvolvimento de todo o produto, né, de todo o time ali. A gente tem o Vinícius e o Luan que ainda permanecem na empresa hoje. Vindos da Westcob e são parceiros nossos aí no desenvolvimento de tudo que a gente precisa para melhorar o nosso produto e levar ele para o Brasil inteiro, né? Para que as pessoas possam entender. Qual que é a sua função lá dentro do EduBot? Conta pra gente. Então, igual o Josimar falou muito bem, né? A gente entrou ali em final de 2021, início de 2022, para cuidar dessa parte da plataforma, para que tenha uma pegada mais tecnológica mesmo dentro do EduBot, de oferecer plataforma, de ter um acesso digital para os alunos, eles poderem realizar atividades nessa plataforma. Então hoje eu sou responsável de todo esse setor de tecnologia dentro do EduBot. Igual ele falou também, com o passar do tempo a gente vai vendo aos poucos a necessidade de às vezes desenvolver novos produtos, de fazer melhorias. Então a gente está sempre muito em contato com os professores que a gente atende, com o nosso time pedagógico, né? Para ver quais são as necessidades, o que a gente precisa trazer lá para dentro, o que vai ajudar eles lá na sala de aula. Então é fazer, vamos dizer assim, essa ponte entre a tecnologia e a pedagogia, né? Entendi. O que é o melhor dos dois mundos ali para que a gente possa entregar para os professores, para as escolas, para os alunos. Vinícius, algumas pessoas também podem estar acompanhando a gente, e a gente está falando do termo robótica como se todas as pessoas entendessem do que se trata. Claro. Você pode contar para a gente um pouquinho o que é a robótica? A robótica ela é a junção de uma parte física, que podem ser peças, motores, sensores, com uma parte lógica, que a gente chama, que é onde entra a programação. Então, a gente sempre dá um exemplo de um projeto que a gente tem num livro, que é uma roda gigante que os alunos constroem. Então, essa roda gigante ela vai ter a parte estrutural, onde ele vai lá, monta as pecinhas, vai encaixando uma na outra e faz a roda, faz a estrutura. Agora, para fazer essa roda gigante girar, o que a gente precisa? Aí a gente vai precisar do motor, vai precisar de uma programação, vai precisar definir qual velocidade que aquela roda vai girar, para qual lado ela vai. Então é isso que é a robótica, de uma maneira bem simples, assim, explicando. É a junção do mundo físico, das peças, das estruturas, com o mundo digital, com a parte lógica, que aí é a programação. Então é essa ligação ali. E aí, você como pedagogo, a sua formação na área da pedagogia, né? Você pensou, vamos trazer isso para dentro da sala de aula. Isso. E o que vocês observam primeiro, da aceitação e do desenvolvimento do público infantil, das crianças, no momento que elas são inseridas e desenvolvem a robótica dentro das escolas? Ao longo de todo esse tempo trabalhando com robótica nas escolas, a gente observa que um dos primeiros fatores positivos é o engajamento das crianças nesse tipo de atividade. Então, elas entram para dentro do laboratório de robótica, elas olham para todas aquelas possibilidades que elas têm na frente delas, né? O nosso laboratório tem impressora 3D, tem cortadora a lasers, tem os kits de robótica para construção, tem os kits de eletrônica. Então, ela olha para todas aquelas possibilidades de coisas que ela pode fazer dentro de uma sala de aula e o engajamento dela é muito maior do que ir para uma sala que tem um quadro e um giz para o professor escrever. Então, o primeiro fator positivo no processo de aprendizagem é ela quer estar ali. Então, quando o aluno quer estar no ambiente, o processo de aprendizagem dele é muito maior. Né? E aí, as possibilidades de estímulo. Então, como tem os estímulos visuais dos equipamentos, dos hardwares, que são coloridos, são dinâmicos, eles permitem liberar a criatividade da criança, elas têm um processo de aprendizagem muito mais rápido. Então, a gente observa que a curva de aprendizagem da criança dentro desse ambiente para o uso da tecnologia e para as outras coisas que ele tem que aprender também, da matemática, da língua portuguesa, ela é muito mais rápida do que alunos que não vão para um ambiente dinâmico desses. Então, a gente tem observado isso nas escolas que a gente implanta robótica, que o crescimento na aprendizagem das crianças ele é muito significativo a partir do momento que ele manipula a tecnologia. Né? E a gente observa isso não só na robótica, mas sempre que envolve tecnologia no processo de aprendizagem da criança. Sim. Então, a robótica é uma das ferramentas
né? Hoje, computação é componente curricular, ele é obrigatório, tem que ter em toda a escola, para todos os alunos de todas as faixas etárias, desde a educação infantil. Então, como um componente curricular obrigatório. E a robótica é uma das melhores formas de fazer isso. Por quê? Porque ele dá liberdade criativa para a criança e ele não fica preso na frente de uma tela o tempo todo. Claro. Porque na robótica, por exemplo, hoje 70% das aulas não usam tela. Eles vão fazer todo o processo de construção primeiro para depois ir lá 10, 15 minutinhos da aula fazer a programação daquele projeto que eles construíram. Então, isso facilita muito o processo de aprendizagem das crianças, né? Você fala do processo de implantação nas escolas. Para as pessoas que estão acompanhando a gente, quando vocês fazem implantação, vamos pensar, vocês hoje já estão no Brasil inteiro, em diversas regiões do país, né? Mas aí são vocês que vão lá, implantam e colocam um professor de vocês para ministrar essas aulas? Como é que funciona isso? Não, a gente tem um time de implantação que vai lá e capacita um professor da escola. Então, ótimo. o professor seleciona, a escola seleciona um professor. Na verdade, até que seja mais de um, né? A ideia é que seja mais de um professor Legal. seja capacitado dentro da escola, até mesmo para ele não ficar preso a isso, né? Mas a ideia é que ele, primeiro, seja um bom professor. Ele tem que ser um bom professor e ele tem que querer trabalhar a tecnologia com as crianças. Porque esse é um fator, assim, preponderante para sucesso no processo. Então, quando você coloca um professor aqui, primeiro, ele não quer estar ali. Né? E primeiro, ele não é um bom professor de sala de aula, não tem um bom domínio de turma, de lidar com crianças, não gosta de trabalhar com criança. A gente já encontrou casos em que o professor trabalha na escola e não gosta de trabalhar com criança. Incrível isso, né? Então, assim, há casos e casos. Então, essa pessoa tem que querer estar ali trabalhando com aquilo com a criança. A parte tecnológica é o que a gente entra. A gente entra com um material didático, bem estruturado, com todas as aulas prontas, já vem o plano de aula prontinho para o professor, para o ano inteiro, para todas as séries individual. Então, a gente tem 38 semanas prontas de aula para a educação infantil, 38 semanas de aula para o fundamental para todas as séries. E a gente capacita o professor a aplicar essas aulas. Então, a gente ensina ele a usar a impressora 3D, a usar a cortadora laser, a usar os kits de robótica, os kits de eletrônica, para ir fazer essa conexão com o material didático que a gente fornece para a escola ali também. Entendi. E cabe ao Vinícius fazer, a equipe do Vinícius, o time do Vinícius, fazer essa capacitação? Ou vocês todos se envolvem nesse processo para fazer isso? Entra um pouquinho de cada parte da nossa empresa lá, porque são vários fatores que envolvem na implantação, né? Eu, igual falei, cuido mais da parte tecnológica, então quando entra, por exemplo, um treinamento de plataforma, cadastrar essas escolas na plataforma, liberar o acesso dos alunos, dos professores, aí entra minha responsabilidade. Mas igual o Josemar falou, a gente tem um time pedagógico hoje muito bom, que faz a implantação, que cuida mais desses treinamentos. E algo que é muito importante também, faz o acompanhamento quase que semanal ali com aquela escola, com aqueles professores, para não deixar, vamos dizer assim, a temperatura baixar, né? Porque às vezes vai ficando ali, às vezes o professor tem uma dúvida, mas não comunica. Ou às vezes, encontrou uma dificuldade, mas não comunica. Então o nosso time está sempre em contato ali para ter esse apoio. E acaba entrando até uma parte de marketing junto nesse processo de implantação da nossa equipe de apoio à escola, que é a escola divulgar que está tendo robótica, a escola, como que eu vou comunicar aos pais que eu estou tendo robótica, o que os pais precisam saber, isso vai me ajudar na matrícula, isso não vai me ajudar na matrícula, então entra quase que todo mundo ali nesse processo de implantação mesmo, um pouco do pedagógico, um pouco da tecnologia, um pouco do marketing, todo mundo tá envolvido ali para ajudar a escola nesse processo. E falando especificamente da tecnologia, se existir uma demanda específica de uma unidade dessa de educação, por exemplo, a gente gostaria de desenvolver, não está no material pedagógico, mas a gente gostaria de desenvolver tal coisa com os alunos. Isso é possível? Do ponto de vista tecnológico? Sim, é possível. A gente tem na parte de robótica, por exemplo, essa semana. A gente recebeu a demanda de uma das nossas escolas aqui de Cascavel e me pediu, a gente está trabalhando com uma série que a gente não atende, que é ensino médio, mas ela está levando para o nosso laboratório de robótica e precisava de um hardware específico para ela fazer um projeto com esse grupo. Então a gente tem como o nosso material é muito flexível, a gente consegue também dar o apoio para a escola para que ela possa implementar isso. Então, a gente separa alguns kitzinhos e manda lá para elas de hardwares diferentes daquele que ela tem na escola, muitas vezes, e sob demanda da escola. E tem projetos, por exemplo, da cortadora laser, por exemplo, que semanalmente a gente já manda algumas sugestões. Ou sempre que tem uma data comemorativa, alguma coisa, a gente manda uma sugestão, a cortadora laser dá para fazer isso. E manda lá o projetinho para ela, para que ela
opa, dá para usar, dá para fazer, né? Tem escola nossa aqui de Cascavel, por exemplo, que a cortadora laser funciona todos os dias da semana, de segunda a sexta, cortando lembrancinha, material pedagógico para o professor na sala de aula. Então, coisas para o professor lá de ciências utilizar, ele usa a máquina do laboratório de robótica para trabalhar a disciplina de ciências. A ideia é que não fuja muito da nossa proposta pedagógica, exatamente, né? Mas a escola ela tem liberdade de fazer algumas coisas por conta mesmo, como, por exemplo, feiras de exposição. Cada aluno vai montar um projeto e vai fazer uma feira de exposição, ou vai trabalhar um conteúdo diferente que não é robótica, igual o Gessamar falou, né? Vai utilizar o laboratório para uma outra disciplina. Então, essas possibilidades, a gente, vamos dizer assim, tem essa liberdade com a escola, né, dela fazer isso. Bom, a gente sabe que no ensino particular é até mais fácil esse processo de inclusão. Por quê? Porque parte, né, dos investidores, dos empresários, né, dos donos da escola, a gente vai implantar e aí se implanta. No sistema público, a gente sabe que o processo é muito mais burocrático, é mais demorado. Como é que está hoje na educação pública esse processo de implantação da robótica, incluir a tecnologia, trazer a tecnologia? Olha, nós iniciamos todo o trabalho da EduBot no setor público. Foi nosso primeiro cliente, vamos dizer assim, né? Cascavel. A gente forneceu o laboratório com material didático. Toledo, a gente tem as 36 escolas de Toledo que usam a metodologia, ainda estão em fase de adoção do material didático, mas já usam o laboratório, os mesmos equipamentos que tem no laboratório de Cascavel. A metodologia é a mesma, né? A gente faz formação com os professores de lá periodicamente, acompanhando esse processo, e eles estão em fase de adoção de material didático com as crianças ainda não entraram nessa fase. Mas é um processo longo, demorado, burocrático, né? Na região aqui a gente tem Cascavel, Toledo, Medianeira, 100% da rede de Medianeira. Foz do Iguaçu esse ano está indo para 30 escolas, mas tinha 15 no ano passado. Previsão de chegar até o final do ano 100% da rede. Pato Bragado foi a primeira escola a ter a metodologia implantada depois de Cascavel. Então lá em 2018 ainda eles implantaram um laboratório. Eu ainda estava na prefeitura de Cascavel, ainda quando a gente fez a consultoria para implantar lá para eles. Nossa, legal. E depois que a gente criou o material didático, eles adquiriram o material didático para dar apoio e dar continuidade no projeto, né? Até mesmo porque o material didático é o principal diferencial a médio e longo prazo. Porque você tem tudo bem estruturadinho, série a série. Hoje, quem não tem o material didático depende muito do professor. Então, se o professor vai atrás de aplicar as aulas, e aí ele começa a repetir muitas aulas, por quê? Porque ele não tem tanta liberdade criativa assim, de sair criando 342 aulas para todas as séries do ensino fundamental, por exemplo, que é o que a gente tem no material didático, diferentes para cada faixa etária. Então, isso a gente consegue dar esse subsídio para o professor, para que ele possa fazer esse planejamento. Da escola no meio do processo, né? Isso acontece também, a rotatividade. O professor passa no concurso público do estado e sai da rede municipal. A rede municipal já perde todo esse trâmite, né? Aqui no Paraná, hoje a gente tem mais de 130 escolas públicas que usam o nosso material. A gente tem mais escola pública que privada, né, no setor, né? Mas foi principalmente porque a gente iniciou no setor público. Né? Mas do ano passado, por exemplo, a gente saiu 7 escolas no setor privado ano passado para 37 esse ano. Acabamos de assinar mais uma, né? 38. Então, chegamos 38 escolas esse ano. Então, assim, a gente saiu de 7 para 37 escolas no setor privado esse ano. A gente deu uma aposta nos últimos 2 anos no setor privado, até mesmo por questões do setor público. O ano passado teve uma queda de arrecadação muito grande, então eles não tiveram muito investimento em tecnologia e principalmente em educação. Abandonaram muito. Esses últimos 2 anos tem sido muito precário o investimento de recursos financeiros para a educação. Então a gente tem observado isso no mercado, né? E aí a gente apostou mais no setor privado nesses últimos 2 anos. E aí a gente teve essa expansão. O ano passado a gente contratou um time comercial para ir para o setor privado. Legal. E a gente está aí em 16 estados, né? A maioria desses estados somente no setor privado. Isso então, é muito bacana. E a gente tem escolas tradicionais de ensino regular, como aqui em Cascavel, né? Várias escolas de ensino regular tradicional. Aqui são 4 escolas privadas da rede privada de Cascavel que já usam o nosso material. E estamos em negociação com outras aí. Mas a gente tem escolas internacionais, como a Red House International Curitiba, que usa o nosso material em inglês. A gente tem uma versão do nosso material didático em inglês. Isso é muito legal. E a rede Maple Bear também é uma outra rede muito grande de escolas canadense, que usa o nosso material em inglês lá para trabalhar numa escola que ela, na educação infantil, ela não é nem bilíngue, ela é 100% em inglês as aulas desde a educação infantil. Então eles usam o nosso material didático lá em português, nessa escola canadense, de origem canadense, em inglês. E detalhe, ele é o mesmo laboratório que saiu da rede pública de Cascavel. Olha, isso é legal. Porque também existe esse processo da democratização a partir da padronização de tudo isso. Porque vocês que
que montam todo o laboratório? Vocês entregam esse laboratório ou não? É a escola que precisa montar esse laboratório? A gente entrega toda a formatação do laboratório. A gente tem um modelo padrão de laboratório com todos os equipamentos necessários. A gente tem parceiros que fornecem aos laboratórios os equipamentos pra gente. A gente não produz hardware, a gente só produz parte pedagógica, material didático. O hardware a gente contrata de terceiros. São kits que estão testados no mercado, validados, estão equipamentos validados. Só que a grande maioria dos nossos concorrentes por aí, eles vão lá e fornecem um kit de robótica e um manual de como montar aquele kit. E o nosso material, ele não é um manual de como montar o kit. Ele é o manual de como dar a aula. O que é o essencial. Exato. Então, como o professor ensina aquele conteúdo. O manual do fabricante vai junto. Então, assim, ele não perde o manual do fabricante, porque em algum momento ele vai demandar o uso daquele manual do fabricante. Então, o manual do fabricante vai junto com o kit de robótica, mas o nosso material, ele é um material de subsídio de como dar a aula, quais gatilhos que ele usa para ver se o aluno está aprendendo ou não está aprendendo, né? Como é um componente curricular, ele tem que passar por um processo de avaliação, né? Tem escolas que a gente tem que aplica prova de robótica na escola. Então, prova teórica e prova prática, né? Então, esse processo de aplicação dessas avaliações, o material de fundamentação é o que vai dar subsídio para que ele possa fazer uma avaliação. Então, essa é a principal diferença nossa que a gente tem em relação ao nosso concorrente. É a estrutura que a gente não é um manual de como montar X projetos. Entendi. É um manual de como dar aulas usando aquele projeto, muitas vezes, né? Eu gostaria de direcionar essa pergunta para o Vinícius, como, digamos assim, o braço da tecnologia. A gente poderia pensar, e do seu ponto de vista, pela sua experiência, antes na sua startup, agora com essa sua startup na EduBot, a gente pode pensar a educação distante da tecnologia? Eu acho que não mais. Eu venho de um ensino médio técnico de informática. Então, eu estudei no CEP aqui de Cascavel, fiz o técnico de informática lá. E lá eu tive o prazer, assim, de desenvolver projetos já naquela idade. Então, eu entrei lá com 14 anos, com 15 anos já estava fazendo projeto, apresentando em feira. Porém, vamos dizer assim, eu até que comecei tarde. Porque às vezes eu fico pensando, né? Se lá no meu ensino fundamental, se eu tivesse passado às vezes por uma metodologia igual a da EduBot, provavelmente teria sido até mais avançado esse processo, eu teria tido conhecimentos prévios, né? Que teriam me ajudado nessa fase do ensino médio. Então a gente recebe diversas escolas até que visitam ali o espaço para a gente conversar com elas, onde elas estão tendo que 100% aplicar a tecnologia com os estudantes, porque eles já estão inseridos nesse meio. Não tem como você fugir. Se você não falar de tecnologia como um estudante hoje, você vai estar distanciando cada vez mais a escola dele, né? Por exemplo, eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo, né? Tenho 24 anos, mas quando eu estava no ensino fundamental foi quando começou a popularizar o smartphone. Então, tipo assim, não é tanto tempo atrás, né? São sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, começou a popularizar o smartphone. Hoje, se você pega alunos do ensino fundamental, acho que é difícil que não teve contato com o celular ainda, que não tem contato com o computador, que não tem contato com o notebook, né? Então, ficou muito mais acelerado esse processo. Aí, agora, eu gostaria de emendar a pergunta para o Josimar, que é da área pedagógica. E a sensibilização dos professores para trabalhar com tecnologia é uma barreira? Olha, o professor ele tem algumas barreiras, principalmente por causa da sua formação inicial, né? A formação inicial do professor, o ensino superior, ele não traz tanta tecnologia para a sua prática didática assim. Eu já fui professor do ensino superior também, já dei curso na pedagogia, no ensino superior. E assim, as grades dos cursos elas são muito engessadas em conteúdos que estão presos ao modelo pedagógico que não se aplica mais, né? Estão desconectadas da realidade da sociedade. Então, assim, a gente observa que a sociedade está indo por um caminho com tecnologia e a educação está fugindo da tecnologia. Então, isso é um processo de formação, né? Então, não estão se comunicando mais. Então, a gente precisa voltar a colocar a tecnologia como uma das ferramentas, né? Dentro do processo de ensino e aprendizagem. Não nem voltar, né? Começar a colocar. A gente observa países desenvolvidos que isso começou na década de 60. Sim, exatamente. Né? Programação para criança, por exemplo, nos Estados Unidos é desde 67. Já existe na Japão, grade. né? Não vamos falar de Japão. Mas dos Estados Unidos aqui já começou em 67 o ensino de programação para criança na escola. Algo que a gente começou aqui a pensar em 82, 83, 90, começou a chegar na rede pública. Isso, 92, 93, começou a chegar na rede pública essa conversa, mas não foi para frente, né? E agora, em 2024, ainda estamos discutindo se vai ou não, né, ter isso dentro da educação. Fato. Então, não tem como esse tempo perdido que a gente tem na educação
principalmente na educação pública, de adoção de tecnologia na prática didática, mas não é só a pública, né? A gente observa que a gente está indo para o Brasil todo no setor privado, e a gente observa que as escolas privadas em infraestrutura são menos estruturadas que as públicas. Olha só. A parte de infraestrutura, de tecnologia, ainda tem escola privada que tem menos que a pública. Né? Então, normalmente, quando a gente vai fornecer um laboratório de robótica para a escola pública, eles já têm computador. Na setor privado, a gente tem que mandar o computador junto, porque eles não têm computador para colocar no laboratório. Olha só. Então, assim, às vezes nem laboratório tem. A grande maioria das escolas privadas não tem. Tem que né? montar a sala para o projeto. Tem que montar toda a sala, porque não tinha só. sala de aula de tecnologia. E a gente pensa que na rede privada é pago, Não. né? Tudo Grande parte das escolas privadas, elas têm uma mentalidade muito de preparação para o vestibular, principalmente no ensino médio. Então, como ela tem esse foco, ela foca muito nas disciplinas básicas, português, matemática, ciências, geografia e história, né? Param nessas 5 aqui, tenho muito foco nisso, mas não é um problema ter foco nisso, mas tem que trazer tecnologia na língua portuguesa, na matemática, na história, na geografia, porque a tecnologia vai estar presente em tudo isso. Claro. Né? E a vida real lá fora É tecnologia. exatamente. Né? A gente olha, tem uma pesquisa do Instituto Futuro que diz que em 2030, 75% das profissões ainda não foram inventadas. Pensa, né? Então, assim, uma criança que está entrando na educação infantil agora com 4 anos, em 2030 ela vai ter o quê? 10? 10 anos. Ela nem tem ideia do que vai ser quando ela tiver 18. Né? Então, assim, é algo que a gente costuma falar muito na formação de professores, é isso. Que eles precisam entender que eles estão preparando uma criança para o mundo, e a única certeza que a gente tem de futuro para essa criança é que vai envolver tecnologia. Exatamente. Né? Vai envolver tecnologia. Essa é a única certeza. Qual profissão ela vai seguir? A gente nem sabe se existe essa profissão ainda. Pois né? é. Antigamente, quando a gente era criança, É falava assim, eu quero ser engraçado piloto de falar isso. avião, quero ser médico, eu quero ser advogado. Né? Mas para você ser advogado, você tem que saber usar inteligência artificial hoje em dia, né? É verdade. Pra você ser um bom advogado, porque senão você vai ser um cara substituível por Arcaico, alguém que né? saiba né? Pra você ser jornalista, você precisa saber tecnologia e como, né? Todas as profissões aí mais Próprio populares, médico, né? Muita Médico, tecnologia hoje né? em dia na área da Outro saúde. dia teve a cirurgia lá no Hospital de Brasília em que o Remota, médico né? estava nos Estados Unidos operando um paciente remotamente via robótica, né? Com o robô operando o paciente, e o operador do robô estava lá nos Estados Unidos fazendo a operação do robô. A gente encurta caminhos e distâncias para tudo. Para tudo. Então, assim, tecnologia, essa é a única certeza. E vai envolver o uso de tecnologia, né? O ano que vem, por exemplo, entra em operação os carros voadores da Azul. Pois é. Ser piloto de avião já não vai existir, porque o carro não vai ter piloto. Então, assim, ele é autônomo. E aí? Como é que fica? Pois é. Né? A gente realmente está num mundo que, se a gente não pensar na tecnologia, a gente está fora do mundo. Exatamente. Hoje a gente está no mundo... E a muito escola mais está fora do acelerado. mundo por esse motivo. Exatamente. Isso é muito... Triste. Ótimo, a palavra perfeita. Triste. É triste. Isso é muito triste mesmo. A gente está caminhando para nossa reta final, mas algumas pessoas que vão acompanhar a gente, ou muitas pessoas que vão acompanhar a gente, mas onde é que está aí do bote? Eu posso visitar, posso conhecer, quero implantar, tem uma escola. Meu filho vai numa escola que não tem robótica, como é que eu faço? Eles me orientam para onde eu possa ir para fazer? Como é que as pessoas devem proceder com relação a isso, Josimar? Bom, a gente fica, a sede nossa fica dentro da SIC, da Associação Comercial. Pode tem um visitar? co-work, pode Pode visitar a visitar. gente ali, pode ali Perfeito. conversar com a Tem gente. materiais do né? laboratório Tem lá, lá né, os que a gente kits deixa que a gente tem no funcionando. laboratório e tal. A gente não atende os alunos individualmente, a gente Não é uma atende escola. escola. A gente não é uma escola de robótica, então não tem aula de robótica com a gente ali nesse momento. Nesse Talvez, momento. né? Talvez, nunca se sabe no futuro. Mas nesse momento, hoje, a gente não atua com a formação das crianças, a gente atua com a preparação do professor para que isso seja colocado dentro de uma escola de ensino regular ou uma escola de curso livre. Né? Se uma escola de curso livre quiser implantar robótica com o nosso material, também é possível. Né? Então a gente tem um material em português e inglês, se a escola for internacional ou bilíngue, basta procurar a gente também ali. Ou nas redes sociais, a gente está presente aí também, né? Aí do Bot Robótica, é só procurar a gente aí no Insta, no Face, que a gente está à disposição também E para nosso site também é conversar. dobot.com.br, tem um formulário lá, só preencher o formulário, nosso time entra em contato para tirar alguma dúvida. Inclusive dá para baixar o material lá, Tem um né? material de Tem as exemplo amostras. lá, onde ele tem um pouquinho de como que é a proposta pedagógica, né? Então, como se fosse uma palhinha, digamos assim, pro professor, pro time pedagógico ver. Mas lá tem bastante informação. Nas redes sociais também a gente posta muito vídeo das escolas. Então as escolas hoje elas usam muito isso para divulgação, para mostrar o que as crianças estão fazendo, né?
Porque é muito legal, muito divertido, digamos assim, né? Mostrar as crianças fazendo isso. Isso é muito legal Então a mesmo. gente está sempre repostando, enfim, lá no nosso Instagram. E os pais também gostam, né? fica o De convite. ver o que está sendo E trabalhado é com as muito crianças. importante isso, Sim. né? Lá eles podem ter esse contato também, né? Sim. Muito Exato. bacana. Eu gostaria de agradecer, Josimar, Vinícius, a participação Obrigado. de vocês. Eu desejo todo sucesso para vocês. E a gente volta a conversar em outros momentos. E a Estamos gente... aí, sempre que precisar, Com estamos à certeza. disposição. Contem sempre Muito obrigado. conosco. Na próxima Tá bom? conversa a gente volta aqui já com todos os estados do Brasil atendidos. Combinado, então, e ó, esse ano ainda, tá? Ó, Se Deus combinado. quiser, é a meta. É a meta. Tá Muito bom. obrigado, Ju. Obrigada, viu? Obrigada Obrigadão. por terem vindo, obrigada pelo agradece. trabalho desempenhado, pelo trabalho desenvolvido e sucesso. Obrigado. Muito Tá obrigado. bom? Obrigada. Para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ajuda essa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.